Bom dia! Bom dia, Dani. Bom dia, Gisela. Sejam bem-vindos. Bom dia. Deixa eu ir acenando aqui para vocês. Deixa eu só fixar o tema da live aqui. Bom dia, minhas amigas. Pronto. Bom dia. Deixa eu ver quem chegou aqui. Maria, Gisela, Dani, Carol. Sejam bem-vindas. Já enviei aqui um monte de gente, aproveita e envia também. Segunda-feira, 25 de julho. Um probleminha aqui que eu tô achando minha câmera embaçada, mas agora não dá mais para consertar não. Bom dia, gente. Que bom estar com vocês aqui, iniciando mais uma semana, última semana de julho. Tá no on, né, Gisela? Pois é. Bom dia, minha gente. Então vamos começar. Vamos ver, o pessoal vai chegando. Eu entrei aí 2 minutinhos depois, porque eu tô me vendo meio embaçada aqui. Vocês estão me vendo embaçada ou sou eu que tô me vendo assim? Fui tentar limpar aqui o celular e eu acho que eu dei alguma embaçada nele aqui. Vocês estão me vendo bem, gente? Tô me vendo sem muita nitidez, mas ok. Todo mundo me ouvindo bem? Então, ok. Internet tá ok aqui. Vocês estão me vendo e eu me ouvindo bem, gente? Que deu uma congelada aqui pra mim. Ok, Maria, obrigada. Então, ótimo. Bom dia, vou começar. Quero também iniciar aqui essa live dando bom dia para todos os ouvintes da... Tá meio embaçado? Então vocês estão me vendo embaçada também, né? Pois é, gente. O que é isso aqui? Deixa eu tentar ver. Não sei. Não sei o que eu arrumei aqui. Tá meio embaçado, mas dá pra ver. Pois é, não sei o que eu arrumei aqui. Fui tentar limpar o celular e eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. Não tô conseguindo me ver com nitidez. E eu tô achando que essa câmera aqui... Melhorou, gente? Acho que era essa câmera aqui da frente. Peraí. E agora, melhorou? Pra mim, melhorou. Bom dia. Gi, me dá um retorno aí. Melhorou? Que eu dei uma limpada aqui direto na câmera aqui da frente. Bom dia, gente. Bom dia, Dani, que chegou agora. Bom dia. Ok. Sim, então era a câmera mesmo. Gente, então agora oficialmente, bom dia. Quero aproveitar e dar bom dia para todos os ouvintes lá da Rádio Consciência FM, que vão estar recebendo essa live na quarta-feira. Quero dar bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai acessar essa live. Seja bem-vindo aqui ao No Secreto, lugar de intimidade. Você que vai receber essa live de alguém, você que vai acessar essa live através do meu canal no YouTube, que é o Faiga Marques. Todas as nossas lives estão salvas lá. Então que você possa também receber no dia de hoje, assim como todos que estão comigo aqui no ao vivo, que você possa também receber o favor e a graça de Deus sobre a tua vida. E o tema que nós vamos falar hoje é justamente esse. Nós vamos falar sobre o favor de Deus. Todo mundo já conhece aqui a história do No Secreto e sabe que às vezes eu deixo a pessoa que cuida aqui da divulgação louco, porque ele quer que eu dê o tema no meio da semana e o tema, ele não vem de mim. Eu sempre, na sexta-feira, eu peço a Deus que me dê aí um direcionamento para que eu possa
tá trazendo não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer para abrir a nossa semana. Hoje nós estamos na 36ª live. Esse projeto ele começou dia 15 de novembro, no feriado, e todas as segundas-feiras eu estou aqui às 6h45 pontualmente para a gente estar juntos fazendo aqui uma reflexão para abrir a nossa semana, trabalhando muito essa questão da espiritualidade, da inteligência espiritual e não da religiosidade. E isso tem sido muito maravilhoso para mim, e eu acredito que também para as pessoas que receberam, para você que está aqui, não vou falar religiosamente, mas para você que está aqui firmemente, toda semana, na segunda-feira, às 6h45, abrindo a sua semana de uma maneira diferente, tá? Então, hoje a gente vai estar fazendo aquilo que eu faço diariamente, toda semana, durante todos os dias, e daí nasceu No Secreto. E hoje a gente vai estar falando sobre o favor de Deus. E não tem como eu falar do favor de Deus e não lembrar de um personagem da Bíblia que para mim ele é o exemplo do que significa o favor de Deus na vida da gente, mesmo quando a gente está vivendo um ambiente ou uma situação de perseguição, uma situação que faça com que a gente esteja vivendo um momento de dificuldade, mas através da vida desse personagem a gente percebe que os problemas, as dificuldades, a perseguição, a traição, ela pode acontecer na nossa vida. Isso faz parte da vida. Mas quando o favor de Deus está sobre tua vida, sobre a tua cabeça, até essas situações, elas vão ter que se curvar, elas vão ter que se dissipar diante do favor de Deus. E esse personagem que eu quero falar sobre usá-lo, né? Vamos dizer assim, como nosso exemplo na live de hoje. Bom dia para quem está chegando aqui agora. Sejam bem-vindos. Aproveita, compartilha a live aí para pessoas que vocês estão lembrando, que vivem reclamando. Poxa, eu não sinto a presença de Deus, eu estou vivendo aqui uma bad trip, eu estou vivendo aqui um momento aqui, de trevas na minha vida. Então, é a hora de você, lembrou dessa pessoa que vive te pedindo ajuda, que vive reclamando, que vive murmurando, encaminha agora a live para ela. E faz aí o que a Sayo acabou de fazer. Se você curtir aí a live com os coraçõezinhos, o Instagram entende que outras pessoas precisam receber essa live. Mas vamos falar do nosso tema de hoje. Então, esse personagem que eu trouxe para que a gente possa meditar verdadeiramente em cima da vida dele, chama-se José. Todo mundo conhece a história de José, que era hebreu, mas que foi, vamos dizer assim, chamado de José do Egito. José chegou no Egito numa condição de escravo, e todo mundo conhece a história. Foi vendido pelos irmãos por ser alguém que já na adolescência, já na infância, era o preferido do pai dele, tá? Filho do amor que o pai dele tinha por a mulher que ele demorou a conquistar, que era Rebeca, né? Então, ele é vendido pelos irmãos, e aí quando ele chega no Egito, ele começa a trabalhar como escravo na casa de um homem diferenciado, que era Potifar. Ali, esse homem reconhece em José um dom sobrenatural para a administração, e ele o coloca como se fosse assim, o mordomo, o administrador da casa. Ele era um mercador, ele viajava muito, e José começa como escravo, porque José, apesar de ter sido vendido no ato de traição pelos seus irmãos, ele era alguém que tinha muito jovem, talvez José tivesse 18 anos, 17 anos, mas ele tinha sido preparado pela família do pai, que era uma família que, apesar de nômade, isso era muito comum aos hebreus daquela época, serem ricos, mas serem nômades e viver conforme a movimentação agrícola da terra, porque eles eram agrícolas, né? Então José,
Ele tinha uma boa formação, uma boa base familiar. E quando ele chega no Egito, pela própria aparência dele, ele é comprado por Potifar. E ali na casa de Potifar ele começa a trabalhar como escravo. Potifar percebe que havia algo de diferente em José e coloca o José sobre a administração da sua casa. E como eu disse, ele era um homem que viajava muito. A mulher de Potifar se interessa por José, tenta dormir com José, fazer com que José traia o seu senhor, e José tinha dentro de si um critério e, vamos dizer assim, um princípio de lealdade, primeiramente a Deus e ao seu senhor, que ele não cede. E aí ela arma uma traição contra ele. Quando o marido chega, ela o acusa de assédio sexual. Ele, até para não ficar envergonhado, ele precisa punir José, e a Bíblia diz que ele estava triste quando isso aconteceu, mas ele leva José para o cárcere. E aí José ele passa um tempo no cárcere, e eu vou começar a história daí. E aí a Bíblia diz que mas havia algo em José que, apesar de todas essas coisas, fazia com que ele prevalecesse sobre todas as circunstâncias, como se fosse um farol de luz sobre ele, que aonde quer que José andava, mesmo diante das situações mais adversas, ele captava aquela luz que havia nele, ela transparecia, ela transbordava, e era inevitável que mesmo dentro do cárcere, o carcereiro não olhasse para ele, assim como Potifar olhou para ele. Bom dia para quem chegou agora. E esse algo que existia em José é exatamente o favor de Deus, e que a gente vai ouvir essa história aqui na Bíblia. Eu vou ler alguns pequenos episódios que ilustram, porque para mim, como eu abri a live falando, não existe ninguém que fale mais sobre o favor de Deus do que a história de José. E a gente vai entender que esse favor de Deus, ele não se extinguiu no Velho Testamento. Ao contrário, hoje a gente vai gozar do favor de Deus, e que é esse, eu digo que esse holofote de luz sobre a tua vida, sobre a minha vida, assim como houve sobre a vida de José, através da presença de Jesus e do Espírito Santo em nossa vida. Mas vamos ouvir a história de José. O primeiro episódio que eu quero ler para você está em Gênesis 39, eu vou ler apenas 4 versículos. Começa aqui: José já foi vendido pelos seus irmãos para aquela caravana dos ismaelitas, tá? Que eram os descendentes de Ismael. Abraão teve 2 filhos, Ismael, filho de Agar, a escrava egípcia, e Isaque, filho de Sara. Então quando os irmãos vendem José por ciúme, pelo amor que o pai de José tinha por ele, mas que também de uma maneira não sábia externalizava isso de uma maneira tão ostensiva, dando a ele inclusive uma capa, uma túnica diferenciada, que fez com que os seus irmãos odiassem José de maneira tremenda. E aí, José, já aqui eu começo em Gênesis 39, se Dani tiver aí pode colocar para mim, uma das 2 Danis. Gênesis 39, de 1 a 4. José já está na casa de Potifar. Então eu começo a ler. José foi levado ao Egito, e Potifar, que era um oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Presta atenção. O Senhor era com José e veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê aí eu vou explicar o que é, perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então presta atenção. José
é vendido como escravo. Na cabeça dele, provavelmente os sentimentos que estavam no seu coração era que nunca mais ele veria sua família. Mas a Bíblia diz que dentro desse ambiente absurdo de adversidade, de tristeza, de dor, talvez José tivesse com a sua alma dilacerada, nunca mais ele veria o seu irmão, filho da sua mãe, que era Benjamim, seu irmão caçula. Nunca mais ele veria o seu pai amado e nunca mais ele veria os seus irmãos que cresceram com ele, o seu povo, a sua terra, a sua nação. Mas a Bíblia diz aqui em Gênesis 34, de 1 a 4, que o Senhor era com ele. Que coisa louca, né, gente? O cara tá sendo vendido como escravo e a Bíblia diz que o Senhor era com ele e em que tudo que José colocava a mão, ele ainda diz mais, o Senhor era com ele e ele era próspero. Aí você vai dizer, como? Que maluquice é essa? Como é que o cara é escravo e ele é próspero? Mas a Bíblia está dizendo que ele era tão próspero e que havia uma luz diferente sobre a vida de José. E essa luz que havia de diferente sobre a vida de José era favor de Deus, que Potifar olha que tudo que aquele escravo fazia, provavelmente ele começou varrendo o chão, provavelmente ele começou plantando, provavelmente ele começou cuidando de algo, só que ele tinha algo tão especial e tão diferente nele, que o Senhor era com ele e que tudo com esse menino, porque a gente está falando de um adolescente, tá? Devia ter 18 anos e tudo que ele colocava a mão, ele fazia e aquilo prosperava. Ora, Potifar olha e diz assim, tem algo diferente desse garoto, porque todas as vezes que eu boto para ele fazer alguma coisa, se ele planta, tudo que ele planta prospera, tudo que ele planta nasce. Se eu mando ele fazer algum serviço, olhar os meus livros, porque José era culto e José, ele era alfabetizado, ele tinha estudo. Se eu mando ele fazer aqui um livro de contabilidade, ele cuidar aqui das compras da casa, o dinheiro rende na mão dele. Tem algo de diferente. E Potifar, a Bíblia diz que Potifar olha que o Senhor, isso que eu achei incrível, o homem era egípcio, servia ali a um monte de deuses, eles eram politeístas, que o Senhor, não sabia que o Senhor era aquele, mas que um Deus era com ele. E aí ele o coloca sobre mordomo sobre a sua casa. Então, por causa do favor de Deus, ele sai da posição de escravo. Ele é vendido como escravo, vida dilacerada. Por causa do favor de Deus, ele sai da posição de escravo. Ele estava preso como escravo, mas ele já avança para uma posição de mordomo. Aí acontece o episódio da mulher de Potifar. Ou seja, eu posso estar gozando do favor e da graça de Deus, mas estar vivendo num ambiente de adversidade. Favor não tem nada a ver com você viver uma vida sem adversidades. Favor de Deus, primeira chave que eu estou liberando para você. O favor de Deus tem a ver com você prosperar, você brilhar, você trazer em você uma força sobrenatural, mesmo dentro do ambiente de adversidade. Porque Jesus disse o seguinte lá no Novo Testamento: no mundo tereis aflições. Ele não disse que a gente, por crer nele, por ser filho de Deus, a gente ia viver uma vida sem problemas. Não, mas ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E é esse favor que vai estar sobre a minha vida e sobre a tua, que mesmo dentro das circunstâncias adversas, você vai brilhar. Você vai se sobressair na adversidade. Isso é favor. E aí eu vou continuar, porque essa história pra mim, gente, ela é incrível. Porque o cara só desce. Ele só desce. E Deus só o faz prosperar. Essa é uma chave linda que quando você toma posse disso para a tua vida, você vai entender que mesmo dentro de circunstâncias adversas, mesmo no ambiente de perseguição no teu trabalho, na vida, na tua família, não importa.
Porque sabe por quê? Outro dia eu vi, e eu vou falar sobre isso, por isso que eu não quero estourar esse assunto aqui. Mas existe uma passagem na Bíblia que acontece com o pai de José, chamado Isaac. Que aonde quer que Isaac tá lá, ó, no meio de um ambiente de seca, porque eles eram nômades, ele vai lá, cava um poço e a água brota. Aí o que acontece com os filisteus? Eles vão lá e enterram o poço. Isaac diz, tá tudo bem, eu avanço e abro outro poço. Ele vai lá e abre outro poço. A água brota. Eles vão lá para perseguir, para destruir, porque é assim que os inimigos da gente por inveja fazem, eles botam terra. Isaac caminha mais um pouco e abre outro poço, até que ele chega e a água brota, até que ele chega num poço, abre aquele poço, ora a Deus, a água brota e ele chama aquele poço de Reobote. Eu não vou falar sobre isso agora, porque eu quero fazer uma live só sobre isso, que chama-se o favor e o poder e a graça de Deus. Então presta atenção, isso seguiu com o filho dele, mesmo sendo vendido como escravo no Egito, mesmo indo para a casa de Potifar, mesmo a mulher tendo acusado ele de assédio sexual, ele agora está no cárcere. E o poder e o favor de Deus que estava sobre a vida do pai dele o acompanha. Então agora a gente está avançando, ele já está no cárcere, ele está preso. O Senhor, a Bíblia diz que Potifar, muito triste, talvez por ter apreço com José, mas por saber que a hora que ele botasse José preso, a bênção que estava sobre José, que estava abençoando a casa dele, ela ia deixar de existir, mas ele tinha ali um compromisso moral, porque ele não podia deixar aquele rapaz que foi acusado pela própria mulher dele, publicamente, dentro da casa dele, porque ele ia ser envergonhado e ele ia ser, né, eu tô falando de Potifar, ele ia ser servido de chacota. Então ele leva José preso. Agora eu já tô em Gênesis 39, 21. José já tá no cárcere. Vou botar aqui, ó, Gênesis 39. Você vai sair daqui hoje entendendo que quem carrega a bênção é você. Onde você estiver, nas circunstâncias mais adversas, se você está vivendo perseguição no trabalho, perseguição familiar, se você está vivendo um ambiente de incerteza, podem fazer o que for com você. O favor de Deus está sobre a tua vida. Agora olha só, ele já está no cárcere. Gênesis 39, 21. Olha o que a Bíblia fala. O Senhor, de novo, porém, era com José e lhe foi benigno. E lhe deu, olha a palavra de novo, ó. E lhe deu mercê perante ao carcereiro. O qual, de novo, gente, confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Que loucura isso, gente. Eu fico emocionada. Sabe por quê? O homem está descendo, ó. Ele foi vendido, entra como escravo. No seu ambiente de escravidão, na casa onde ele estava, Deus o faz prosperar e faz prosperar a casa que o abrigava. Você pode estar dentro de um lugar trabalhando em que, presta atenção, que aquele lugar só tem prosperidade. O teu patrão consegue fazer boas vendas porque você está ali. Porque é você que é o Reobote, porque o favor e a graça de Deus está sobre a tua vida. Então, mesmo que você esteja achando que a condição que você está vivendo, ela é ruim, eu quero te dizer que aonde você está, que pode ser ruim, o favor e a graça de Deus está sobre a sua vida. E mesmo desse ambiente de adversidade, você vai alcançar mercê por aqueles que estão acima de você, que é o que está aqui. Olha só, José sai da casa de Potifar e novamente aparece a palavra mercê, porque o favor de Deus fez de José sair da posição de escravo
E aí ele volta novamente, você vai dizer de novo. Quando você lê esse texto, você diz assim, coitado do cara, o cara só está sofrendo perseguição. Não, Deus está promovendo José, mesmo no ambiente de adversidade. Então, olha só, o favor de Deus em nossas vidas vai restaurar tudo aquilo que o diabo tenta te roubar ou que pode ter sido perdido ao longo do tempo. Ele investe contra a tua vida, ele tenta te envergonhar, ele te dá uma rasteira, você de repente perdeu o teu lugar, porque por perseguição, por intriga de trabalho, por intriga na família, e parece que você está ali, ó, envergonhado. Mas eu vou te dizer, assim como José, o favor de Deus está sobre a tua vida. E podem fazer o que for, aonde você for, o holofote está sobre você. Assim, ó, do jeito que eu tô aqui. Aqui, ó, a luz. Você caminha, a luz caminha com você. Te tiram de um lugar e te jogam para um lugar achando que é pior. Aquele lugar que você saiu vai começar a desengringolar. Porque a bênção só estava sobre aquele lugar porque você estava lá. Você avança para um lugar talvez que para quem está ali olha que é um lugar de vergonha, a luz está sobre você. E no lugar de vergonha você vai ser exaltado como José foi, tá? Então presta atenção que eu vou ler aqui agora novamente como é que a história ela é incrível. A palavra mercê significa, nesses textos que eu li, favor, graça e aceitação. Então toda vez que a Bíblia dizia e logrou José mercê diante do carcereiro, diante de Potifar. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim, havia graça e havia aceitação sobre ele. Favor, graça e aceitação é o que o Senhor manifesta sobre a tua vida, sobre a minha vida, para te favorecer diante das pessoas, certo? Que precisamos, mas também vai nos dar toda a provisão que a gente precisa, Então, se você acordou hoje achando, porque teve um final de semana ruim, ou está vivendo dentro de uma situação de perseguição, de falta de aceitação, você olha e você diz assim, não estou conseguindo achar saída dentro dessa situação. Você que vai me ouvir quarta-feira, vai me ouvir depois, está dizendo, estou batendo de porta em porta e uma porta não se abre. Eu quero te dizer, segunda chave, toma posse que o favor e a graça de Deus, a luz está sobre você. A hora que você entender isso, tá? A palavra de Deus diz, Jesus conta uma parábola, que a gente não pode colocar uma luz debaixo da mesa. Talvez você tenha colocado a luz que você carrega debaixo da mesa, por palavras que te disseram, por situações que te impuseram para te envergonhar, certo? Talvez você tenha colocado a luz que você carrega, que está pequenininha, debaixo de uma mesa. E aí o que Jesus falou? Debaixo da mesa ela não consegue iluminar. Pega a sua luz que você carrega, põe em cima da mesa e toma posse que a luz que você carrega é que abençoa os lugares por onde você passa. É a tua presença que tem trazido prosperidade, que tem trazido bênçãos para dentro da tua família, para dentro da tua carreira, para dentro do teu trabalho. É a luz que você carrega, porque você carrega o favor e a graça de Deus. E quando isso acontece, sabe o que acontece? Deus só favorece aquele lugar por amor de você. E aí, andando com José mais um pouquinho, eu acho demais, gente, essa história. Andando com José mais um pouquinho, José, você tá lá com ele no cárcere. O carcereiro já colocou ele sobre todos os carcereiros. E aí vem a história que não dá para eu falar aqui, tá? E que diz o seguinte, que José, ali ele conhece dois personagens, o padeiro e o copeiro. E aí eu não vou contar essa história, mas se você quiser, a história de José começa no capítulo 38 e vai até o 43,
E vale a pena você ler, porque para mim é uma das histórias mais belas da Bíblia sobre o que é receber de Deus o favor e a graça. E aí o que acontece? Ele desvenda os sonhos e também não oculta daquele que ia morrer o que ia acontecer. E ele fala que em 3 dias, certo? O copeiro do rei ia tomar posse novamente do seu lugar. E ele diz, olha, lembra-te de mim. E esse homem vai, ele é restabelecido ao papel de honra que ele tinha diante de Faraó. E você acha que ele lembrou de José? Não. Aí você deve ter já pensado o seguinte, nossa, eu já abençoei a vida de tantas pessoas, eu já fui bênção, já fui canal de Deus na vida de tantas pessoas, já orei por tantas pessoas, já fui humilhado diante de tantas situações. E Deus me fez eu ser canal de bênção e essa pessoa passou pela minha vida e nem se lembrou de mim. Calma. Você vai ser honrado numa posição superior a ela. Sabe por quê? Porque não é essa pessoa que vai te trazer para o lugar de honra. É o Deus que você serve que vai te exaltar e vai te botar num lugar muito acima. Porque lembra, é você que carrega o favor. É você que carrega a fonte que brota. Podem te puxar de um lado para o outro. Deus te dá graça e favor. Você cava um novo poço e a água brota, porque não está no lugar, está em você o favor de Deus. E aí, José agora, acontece lá uma situação que não dá tempo de eu falar, Faraó começa a ter sonhos horríveis, e aí naquele momento, não foi num estalo não, passaram-se anos, entre o momento que José é vendido, com 17 anos, até ele virar o administrador-chefe de todo o Egito, ele já estava com 30 anos. Foram 12 anos de ostracismo, de humilhação e de Deus exaltando, dizendo, não importa, as consequências, as circunstâncias podem estar sobre ele, eu faço ele prosperar na adversidade. E aí olha o que acontece aqui, agora no capítulo 41, a história de José já está indo para o ápice. Então, no capítulo 41, eu vou ler já o verso 39. Gênesis, vou botar aqui, Gênesis 41, a partir do 39 até o 44. Peraí, gente, rapidinho. Olha lá. Depois disse Faraó a José, ele já interpretou o sonho, e não só interpretou o sonho, como ele disse o que Faraó tinha que fazer nos anos da seca. Faraó, olha, eu fico lembrando, gente, de como talvez você, de alguma maneira, tenha sido usado para dar conselhos. Aí você diz assim, quem sou eu? Puxa vida, eu dei um conselho, a pessoa foi abençoada, mas eu sou menos do que ela. Ei, para com isso. Porque não tem a ver com a tua escolaridade, tem a ver com a sabedoria que vem do alto que você carrega. Tem a ver com o Espírito Santo que está dentro de você e que te dá discernimento para falar, para interpretar, para aconselhar, para prosperar. Tem a ver com ideias que você tem na hora que você está trabalhando, que fazem com que aquilo que você colocou à tua mão seja próspero e abençoado. Então olha o que Faraó diz para José. Depois disse Faraó a José, visto de novo Deus sendo reconhecido por um faraó. Sabe o que significa o codinome Faraó? Filho de Deus. Faraó representava naquele lugar um Deus, uma divindade. E olha o que Faraó diz a José, que ainda não era ninguém. Ele era o cara que estava preso, vestem ele, dão um banho, bota uma roupinha e ele vai diante de Faraó. Ele era, sabe o quê? Um prisioneiro quando ele chega diante de Faraó. E olha o que Faraó diz diante da sabedoria que ele carregava e do favor que Deus tinha sobre ele. Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há
tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Eu tô falando e tô arrepiando aqui. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a Faraó, a José, verso 41. Veis que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir no segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Gente, essa história para mim, ela é maravilhosamente sobrenatural. Maravilhosamente sobrenatural. Presta atenção. Deus te dará favor no teu tempo de adversidades, nos momentos difíceis da tua vida. Mas você tem que entender isso hoje de uma vez por todas. Você tem que compreender que não é sobre você, mas é sobre aquele que está dentro de você. Talvez você tenha olhado para si e tenha visto o seguinte: mas nesse ambiente que eu estou, existem tantas pessoas que estudaram mais, que têm um cargo acima do meu, que se vestem melhor do que eu, que tem Faraó. Talvez você tenha olhando para o ambiente à sua volta e tenha encontrado faraós e tenha se resguardado e se humilhado a dizer: eu vou ficar quietinho aqui no meu cantinho porque quem sou eu? E pega a tua luz e coloca debaixo da mesa. E eu vim aqui hoje nessa segunda-feira para te dizer que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para te levar até o fim. Por isso, hoje, essa live é uma live de posicionamento. Pega essa luz que você carrega, que só você carrega, que é o favor de Deus. E eu tenho certeza que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trazendo à memória todas as vezes que ele te levantou diante de condições em que você deu a palavra certa na hora certa, te deram algo para você fazer e você fez de maneira sobrenatural, de as pessoas que te disseram: caramba, quando você faz é diferente de todo mundo, caramba, você orou por mim e as coisas aconteceram, caramba, aquilo que você mandou eu fazer, eu brilhei. E aí você, poxa, obrigada, e pegou a luz e escondeu. É a hora de você se posicionar e trazer luz assim, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Luz sobre a tua cabeça. Entenda de uma vez por todas que o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, que você reconheceu como Senhor sobre a tua vida, ele te fez nascer de novo. E ele te deu vestes, assim como o Faraó deu vestes de honra, e você tem se encolhido e tentado andar em panos de saco. Toma posse das tuas vestes de honra e se levanta naquele ambiente de adversidade, sabendo que você carrega o favor de Deus. E esse favor, ele se manifesta de várias formas, inclusive levantando pessoas no ambiente de adversidade para te abençoar, para orar por você, para trazer você novamente para a posição que Deus tem por você. E isso não tem a ver com nada mas eu tenho andado de maneira equivocada, eu tenho pecado, eu não tenho andado na presença de Deus. Não tem a ver com mérito, tem a ver com graça, tem a ver com aquilo que Jesus conquistou para mim e para você na cruz. Quando ele conquistou, através da sua morte, o lugar de filhos de Deus, nós fomos feitos filhos, e todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz e que já existem disponíveis para a minha vida e para a tua nas regiões celestiais, elas já fazem parte da tua vida. Portanto, se você entender quem você é em Cristo e que você já está sentado com Ele num lugar de honra lá nas regiões celestiais, isso vai se manifestar na tua vida presente aqui na terra, porque favor
E graça não tem a ver com mérito. Favor de Deus tem a ver com o amor de Deus pela minha vida e pela tua. E assim como José, podem fazer o que for contra você, podem se levantar com mentira, com calúnia, com humilhação. Pode você estar achando que você está num lugar em que você não é reconhecido. Eu estou te dizendo, se posiciona em Cristo, se posiciona tomando posse de quem você é. Tira a luz debaixo da mesa e põe em cima da mesa. Levanta a sua cabeça e anda, não com soberba, porque eu tenho certeza que José não andava com soberba, mas ele carregava durante, olha bem gente, foram 12 anos entre o momento em que ele foi vendido até essa hora maravilhosa que Faraó o levanta como o segundo maior do Egito. E Deus tinha um propósito sobre tudo isso, porque através da vida de José, ele salva os seus irmãos, no capítulo 42, da seca absurda que se levantou sobre toda aquela terra, não só sobre a terra onde eles viviam, mas sobre todas as terras que existiam naquela antiguidade. José não só os salvou, como salvou as gerações que viriam após. E ele fala isso quando ele se dá a conhecer. Ele tinha consciência que tudo aquilo que ele viveu era para que ele chegasse naquela posição e pudesse salvar o seu povo. Então, toma consciência que tudo que você está vivendo em adversidade, mas mesmo no ambiente de adversidade, Deus tem encontrado, você tem encontrado favor. E Deus tem levantado pessoas para estar na sua vida, para te ajudar, para orar por você, para te levantar, para te ajudar financeiramente, para te ajudar te movendo de um lado para o outro. Isso não é coincidência, isso é mercê, ou seja, é graça. Deus levanta situações e circunstâncias para que você alcance mercê diante das pessoas e você possa subir e você possa alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. E eu quero finalizar lendo um salmo pequeno para você tomar posse verdadeiramente sobre a tua vida do que é o favor de Deus. É o Salmo 37, a gente vai terminar dessa maneira e eu vou estar orando por cada um de nós. Salmo 37, do verso 1 a 4. Ele diz o seguinte, Salmo 37, são os versos 3 a 7. Salmo 37, dos versos 3 a 7. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Igual você está fazendo agora. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E agora aqui é que eu quero que você preste atenção no que eu vou ler no verso 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Isso é favor, gente. Que essa história de José possa ser inspiração para a tua vida hoje. Que o Espírito Santo possa fazer com que você tome posse, que você já é coerdeiro com Cristo de todas essas coisas. E por mais que o ambiente à tua volta te diga algo diferente, você possa entender que você carrega o favor e a graça de Deus. E que por onde você caminha, a boca que você falar, as palavras que você disser, aquilo que você fizer no teu trabalho, vai brilhar, vai ser um holofote. E por mais que queiram te destruir, pode ter Potifar, carcereiro, Faraó, eu não sei quem desses apareceu para você ou aparecerá, não adianta. Sabe o que acontece? Deus faz a circunstância trabalhar a teu favor. Deus faz com que você, mesmo dentro do cárcere, mesmo dentro da situação de humilhação, prospere. Não adianta. Aonde você for, você carrega um Reobote, você carrega um poço. A bênção não está no lugar, a bênção está em você. Te movem e a bênção caminha.
Existe um cântico que eu amo do Isaías Saad, chamado A Bondade de Deus, a bondade de Deus. Depois joga aí no YouTube que você vai ouvir. Ele diz o seguinte: a bondade de Deus me seguirá. Olha que lindo. Olha, é como se Deus te seguisse e andasse contigo e dissesse: olha só, aonde meu servo for, aonde minha serva for, aonde esse homem for, aonde essa mulher for, eu vou segui-lo, porque a minha bondade, ele achou mercê diante dos meus olhos, ela achou mercê diante dos meus olhos. Para onde eles forem, eu caminho com eles. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa live, Pai, que fala tanto comigo também. Muito aqui, eu sei que eu sinto no meu espírito que muitos aqui que estão me ouvindo e os que me ouvirão, a hora que nós falávamos sobre a história de José, lembrávamos episódios das nossas vidas que talvez por conta da dificuldade, da adversidade estavam esquecidos. E essa live, Pai, é uma live para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para trazer à memória tudo que tu tem feito de bom nas nossas vidas, mesmo no ambiente de adversidade. E nós queremos te agradecer, nós queremos te glorificar, porque nós encontramos mercê diante de ti, porque tu tem nos abençoado e o teu favor, não precisa que eu faça absolutamente nada para merecer o teu favor. O teu favor está sobre mim simplesmente porque tu me amas. O teu favor e a tua bondade estão sobre mim, independente de eu estar certo ou errado. Tu me amas. E por tu me amar, a tua bondade me segue. Por tu me amar, o teu favor está sobre mim. Por isso, Pai, que essa consciência do teu favor, da tua graça, da tua bondade, entre no coração deles agora de maneira sobrenatural. Que nesse momento eu quero profetizar de maneira espiritual e definitiva que as velas que estavam debaixo das mesas estão sendo colocadas sobre as mesas agora, na vida de todos que estão aqui ao vivo, dos que ouvirão essa live na quarta-feira através da Rádio Consciência FM e dos que ouvirão essa live aqui pelo meu Instagram e pelo YouTube. As velas serão colocadas novamente em cima da mesa e eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres sendo levantados agora em autoridade e poder, carregando sobre as suas vidas o favor e a graça de Deus para brilhar e para cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus, amém. Minha gente, que Deus abençoe vocês. Você que de repente chegou aqui agora e pegou essa oração, não tem problema. A live vai ficar gravada. Faz aqui, ó. Deixa eu desativar rapidamente os comentários. Um print. Me diz se você foi abençoado. Me deixa saber. Me marca. E se você foi abençoado, compartilha essa live com alguém. Um familiar seu, um amigo seu, um parente seu, alguém que é próximo e que você deseja que ele compreenda o que é o favor e a graça de Deus. Esse ministério, esse projeto, ele foi construído por Deus, não por mim, para que pessoas possam se libertar da espiritualidade, da religiosidade e fluir na espiritualidade, fluir no amor de Deus, porque é isso que Deus quer conosco, um relacionamento íntimo e sincero. Deixa eu voltar aqui, ó. E que Deus te abençoe, tá? Que Ele te dê uma semana cheia de bênçãos. Deixa eu ver aqui quem chegou depois e que eu não falei. Sayô, Luciana, Rosana, Clarete, Fernanda, que interagiu bastante comigo aqui. Erickson, que Deus te abençoe. Rosalie, querida, que Deus te abençoe, Rosalie. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do Emanuel. E eu declaro em nome de Jesus, com todos que estão aqui, notícias maravilhosas e o seu neto completamente curado e restaurado pelo poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada para cada um, tá? Dani, que Deus te abençoe também. Desfrutem do favor e da graça de Deus sobre a tua vida, amém? Que Deus te abençoe.